Fala aí, nação rubro-negra. Grande abraço, tudo de bom para vocês. Excelente domingo. Gente, em falar em domingo, hoje é o dia esperado, o dia do futebol, aquele domingo de Maraca lotado. O horário bom, 16 horas, com o tempo ajudando. O tempo está nublado, meio chuvoso, bom para a prática do bom futebol. E hoje, esse bom futebol, o Flamengo precisa mostrar para a gente aumentar aí a freguesia, né? Os números da freguesia que está bem alto. Então, gente, o Flamengo vem com o time, nós temos aí por baixo em 6 desfalques. O nosso maior desfalque é o Arrascaeta, que sofreu a lesão na clavícula, vai ficar fora mais 12 semanas. E vamos com o que a gente tem, né? Eu acho que o que a gente tem hoje é o suficiente para ganhar o Vasco, tranquilo, e com sobras. Dá para botar eles no bolso, é o que a gente vai fazer hoje, botar eles no bolso e atrás da porcalhada ontem que empatou com o Santos em 1-1 no Allianz Parque. O resultado nos ajudou bastante, que vai diminuindo a diferença, né? Nós temos um jogo a menos, esse jogo que a gente só vai ser disputado depois da Copa do Mundo, que antes da parada ainda não tem a data definida desse jogo, mas a gente vai pegar eles quando chegar aqui no Maracanã no dia 23, essa diferença vai estar bem curta mesmo. E se prepara, porcalhada, que a gente vai assumir essa liderança aí. Mas falando do jogo de hoje, tem os desfalques, mas nosso time está completinho. Eu vou deixar aí uns vídeos para vocês verem, do amigo Frazoeiro, que vai trazer mais ou menos a escalação do time de hoje, o provável time de hoje, lógico, e os vascaínos ainda tentando, entendeu? Falando do jogo. Então, galera, tudo de bom para vocês, um excelente domingo a todos, tudo de bom para vocês e a família. E deixa o likezinho aí, segue, compartilha. Valeu, gente? Grande abraço, fiquem na paz, tamo junto sempre. Mengão na cabeça, sempre, gente. Grande abraço, tudo de bom. Obrigado por tudo. Falar do pré-jogo entre Flamengo e Vasco, com prováveis escalações e as últimas notícias antes do clássico de hoje. O provável time do Flamengo é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla de zaga, Alexandro na lateral esquerda, Everton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo ou De La Cruz. É a dúvida que o técnico Leonardo Jardim tem ali para o meio-campo. Vale lembrar que também ele pode colocar o Saul jogando na posição do Arrascaeta. Como não tem o Paquetá, ou é Luiz Araújo, ou é o De La Cruz, ou é o Saul, um desses 3 nomes deve ocupar ali o espaço do camisa 10. Gonzalo Plata na ponta direita, Lino na ponta esquerda e Pedro de centroavante. Eu queria saber, se você fosse o técnico Leonardo Jardim, como é que você escalaria a equipe, principalmente ali no meio-campo? Coloca, por favor, nos comentários. Eu colocaria o De La Cruz. Ponto. Eu colocaria o De La Cruz. Eu acho que o De La Cruz dá muito mais jogo jogando ali. Eu acho que ele chuta bem de fora da área. Eu acho que é um jogador que chega bem na área e jogou por um tempo assim na seleção uruguaia. Quero saber a sua opinião. Quem você escalaria para o lugar do Arrascaeta? Coloca nos comentários. Fala agora do provável time do Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, Andrés Gomes e Spinelli. Esse é o provável time do Vasco. O Flamengo tem desfalques importantes como Arrascaeta, Paquetá, Eric Pulgar e Carrascal, e o Vasco também tem o Cuiabano, que é um dos principais jogadores dentro do esquema do técnico Renato Gaúcho, que não está disponível para o jogo de hoje. 4 da tarde, a bola rola. Flamengo vencer esse jogo é importante porque o Palmeiras ontem não conseguiu vencer do Santos. Acabou que ficou empatado em 1-1, o Santos abriu o placar, depois o Palmeiras no segundo tempo foi lá, conseguiu empatar. Nos acréscimos o Palmeiras fez mais um gol, só que a bola desviou na mão do John Arias, então o árbitro foi lá e anulou o gol do Palmeiras, então a partida terminou 1-1. Nesse momento, o Palmeiras é o líder, tem 33 pontos, o Flamengo é o segundo colocado com 26 pontos. Se o Flamengo ganhar do Vasco hoje, o Flamengo vai para 29 pontos, ficando apenas 4 pontos do Palmeiras, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos e um confronto direto, então é importante o Flamengo vencer hoje, até para ficar ali na cola do Palmeiras, que a gente sabe que quando a gente chega na cola deles, eles ficam nervosos,
ficam desesperados e a coisa desanda lá no Parque Antártica. Parque Antártica, porque agora não é mais Allianz Parque, né? Não sei nem como é que vai ser o novo nome. Ontem foi o último jogo do Allianz Parque. Então, vamos ver como é que vai ser o novo nome aí da Arena do Palmeiras, mais independente. Palmeiras é o líder com 33, Flamengo é o segundo com 26, então vencer hoje do Vasco, encarar esse jogo com seriedade, entrar nesse jogo com vontade é importantíssimo, porque aí vai fazer a gente encostar mais ainda no Palmeiras e na parada da Copa do Mundo, quem sabe já está na liderança do Campeonato Brasileiro. Não adianta você querer equiparar na parte técnica. Eles são melhores, cara. Não adianta, a gente não pode ficar batendo. A galera tá falando isso que eles falaram do Atlético, mas o Vasco vai jogar com precaução, o Vasco vai jogar diferente do Atlético Mineiro. Se Deus quiser, vamos obter um grande resultado, quebrar esse tabu e provar aos urubus, aos rubro-negros, que o Vasco está vivo e muito vivo. O Flamengo tem características, por exemplo, tem um lateral direito que é muito mais agudo que o lateral esquerdo. Talvez você possa armar alguma coisa para explorar isso. Mas é muito difícil, taticamente, a gente desenhar hoje aqui o que o Vasco tem que fazer para vencer o Flamengo. Eu só acho isso, que diante do que eu vejo o Estudiantes fazer, o Central Córdoba fazer, o Vitória da Bahia quase fez recentemente, esses times jogaram de forma muito aplicada, porque não adianta você querer equiparar na parte técnica. Eles são melhores, cara. Não adianta, a gente não pode ficar batendo. Claro que eles vão perder a grande referência deles, que é o Arrascaeta, que é bom lembrar que nem sempre joga. O Arrascaeta às vezes entra no segundo tempo, o Pedro entra no segundo tempo. Os caras têm muita opção, só que tem isso. As opções que eles têm, às vezes, nem sempre são opções semelhantes às dos titulares. Quando não joga o Pedro, que é um referência, joga o Bruno Henrique, que é um jogador de velocidade. Então você muda a forma de marcar. Quando você não tem o Arrascaeta, você tem às vezes o Carrascal. Mas o Carrascal também não joga amanhã. Está suspenso. Quem vai ser esse meia de criação do Flamengo? Será que vai ser o De La Cruz? Vai jogar um pouco mais avançado? Será que ele vai puxar o Luiz Araújo? Não sei. Então o Flamengo ele tem também muita mutação no seu time pelas características dos seus jogadores. Então, como hoje não dá para a gente desenhar, e eu estou pensando com a cabeça do Renato, num Flamengo de como eu vou enfrentar, eu acho que a grande razão é a seguinte, olha, é 90 minutos no talo, cansou, pede para sair, cumprir todas as funções táticas em cima de um estudo prévio dos caras e aproveitar as oportunidades, porque assim, eu não consigo ver, Jean, honestamente, tomara que eu esteja errado, o Vasco fazendo mais de 2 gols no Flamengo num jogo, hoje em dia. Não vejo. Acho difícil. Aliás, eu acho difícil o Vasco fazer mais de 2 gols em qualquer time. O Renato Santos esqueceu de 6-1, isso foi ano retrasado, irmão. Isso foi ano retrasado, ano passado o Flamengo no Campeonato Brasileiro não venceu o Vasco no primeiro e segundo turno, 0-0 e 1-1. Esqueça isso aí, irmão, acabou. Ali era o técnico português, o Álvaro Pacheco, que não sabia porra nenhuma aqui do futebol brasileiro. E foi a tragédia que foi. O Renato Gaúcho mais de 6 tá de sacanagem, irmão. Tá de sacanagem. Mais um corintiano aqui chegando na nossa live, o Glauco Souto. Como um time que jogou 5 vezes a Série B pode se achar um time grande? E é um time grande. A instituição é gigantesca, meu querido. Gigantesca. Entendeu? Eu acho que o Vasco ele só está abandonado e adormecido. Daqui a pouco ele volta. Ok? O Gil Deon, domingo é guerra, não há dúvidas. A galera tá falando isso que eles falaram do Atlético, mas o Vasco vai jogar com precaução, o Vasco vai jogar diferente do Atlético Mineiro. Se Deus quiser, vamos obter um grande resultado, quebrar esse tabu e provar aos urubus, aos rubro-negros, que o Vasco está vivo e muito vivo, com toda certeza. 16 horas é festa no Maracanã para a torcida Cruz Maltina que irá lá. Ir pro campo e ser presa fácil, como o Vasco vencendo pro Flamengo, aí não, porra. Aí não. É óbvio que a gente sabe que o Flamengo ele tem um elenco muito bom, mas perdendo peças como Arrascaeta, Lucas Paquetá... Assim, eu espero vitória, porque faz muito tempo que não acontece e, pelo amor de Deus, a gente não pode aceitar isso como normal. Será que é mágoa pela Libertadores no ano passado? Claro que é. Não, mas o Flamengo vai em fase e também tá errado. E a gente vai... Gente, vamos lá. Quem é o favorito pro jogo? Flamengo. Quem é amplamente o melhor time? Flamengo. Quem tem a responsabilidade e a obrigação de vencer o jogo no domingo, por conta do seu lado financeiro, dos seus craques e tudo mais? É o Flamengo. É o Flamengo.
Agora, ir pro campo e ser presa fácil, como o Vasco vem sendo pro Flamengo, aí não, porra. Aí não. Tem que parar de entrar em campo com medo de perder, porra. O Vasco entra em campo, parece que é pra empatar com o Flamengo, pra não perder. E até conseguiu isso nos 2 últimos campeonatos brasileiros. Empatou os 2 jogos no último ano, nos 2 últimos jogos. Empatou. Foi a hora de mudar o espírito, irmão. Que eu tenho certeza que o torcedor do Vasco, que vai ao Maracanã no domingo, o torcedor pode até ver o time perder, mas nunca ser frouxo, ser covarde, não ter postura decente. É só isso que o torcedor pede. Claro que o torcedor quer ganhar, mas postura, raça, vontade, brigar por cada milímetro no campo, é isso que o torcedor quer. É o mínimo. Mas que o Flamengo tenha baixas, a obrigação ainda é dos caras, até porque tem muito mais investimento e muito mais dinheiro, e é isso aí mesmo. E quem tá brigando por títulos é eles. Ao contrário, a gente segue não sendo favorito, mas pelo menos isso aqui pode servir de confiança, pode servir de aprendizado pra gente conseguir fazer alguma coisa no domingo. Assim, e eu espero vitória, porque faz muito tempo que não acontece, e pelo amor de Deus, a gente não pode aceitar isso como normal. Mas o cenário, obviamente, ainda é diverso. Tem um elenco muito bom, mas perdendo peças como Arrascaeta, Lucas Paquetá, Emerson Royal, você enfraquece o adversário. Sim. Não tira a força total. Nós temos 2 dúvidas, talvez 3. Cuiabano e Thiago não jogaram ontem. O Andrés também não jogou ontem. Vão ser reexaminados hoje, vão ser reavaliados hoje e amanhã no CT. Enfim, esses fazem muita falta.